Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Olá, meus amigos, a paz do Senhor para todos. Sou o pastor Antônio Leal, pastor presidente da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Estamos aqui na região nordeste do Brasil e nordeste do Maranhão, né? Estou no Baixo Parnaíba. Pois bem, tenho a grata satisfação de trazer mais uma reflexão bíblica da leitura diária da nossa lição de número 6, lição de adulto, que vai estar sendo estudada no dia 9, no próximo domingo, né? É o dia do meu aniversário. Tem como tema a consciência, o tribunal interior. A leitura de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1 a 7, que tem como epígrafe: a consciência regula nossa conduta perante o Estado, né? Depois de tratar do amor cristão e da vida em comunidade, em Romanos 12, Paulo volta-se agora para a relação dos cristãos com as autoridades civis. Ele mostra que a fé em Cristo não isenta o crente de responsabilidades sociais e políticas. A vida espiritual deve refletir-se também na esfera pública, e a consciência cristã é o guia que regula essa conduta. Os versículos 1 e 2 falam sobre a origem do poder civil. Diz a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Pois bem, Paulo afirma que toda autoridade legítima é estabelecida por Deus. Isso não significa que todos os governantes sejam justos, mas que o princípio da autoridade e da ordem é uma instituição divina para conter o mal e promover o bem comum. Resistir à autoridade, portanto, é opor-se à ordem estabelecida por Deus, e tal resistência traz consequências, conforme nos diz o versículo de número 2. Diz: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, o cristão, movido pela consciência, deve reconhecer o papel do Estado como instrumento da providência divina. Os versículos 3 e 4 vai falar sobre a função das autoridades, que diz: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Que queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme,
pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. O Estado, meus amados irmãos e amigos, tem como propósito promover o bem e punir o mal. Quando cumpre esse papel, ele é um ministro de Deus, conforme nós vimos aqui no versículo 4, para o bem da sociedade. A consciência cristã leva o crente a cooperar com essa missão, respeitando as leis que protegem a justiça e a ordem. Estamos falando mais especificamente para crentes, para servos de Deus, para pessoas que temem a Deus. Todavia, meus amados, quando o Estado exige algo que contradiz os mandamentos de Deus, a mesma consciência que leva à submissão também impõe fidelidade a Deus acima de tudo. Foi o que fizeram os apóstolos em Atos capítulo 5, versículo 29, que diz que mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando esta autoridade vem contrário ou contradiz os mandamentos de Deus, então nós já não podemos ser submissos. O versículo de número 5 fala então sobre a submissão por consciência, que nos diz: portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por causa da consciência. É o que diz esse versículo. Aqui está, meus amados, o ponto central do texto e da epígrafe. O cristão não obedece apenas por medo da punição, mas porque a sua consciência, iluminada pelo Espírito Santo, reconhece que a obediência civil é uma expressão de justiça e respeito à ordem divina. Aleluia! Então a consciência é o árbitro moral interno que regula nossa conduta diante das leis humanas, sempre à luz da vontade de Deus. Glória a Jesus. Os versículos 6 e 7 falam sobre as nossas obrigações práticas, que nos diz: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. O versículo 7 diz: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, Paulo aqui ele aplica o princípio da consciência a deveres concretos: pagar impostos, respeitar autoridades, honrar e prestar o que é devido. A atitude do cristão deve ser de integridade e responsabilidade cívica, mesmo em tempos de governos imperfeitos. É lamentável, mas mesmo assim devemos ter a nossa obrigação, cumprir nossas obrigações. Assim, ele mostra que a fé não separa o crente da vida social, mas o torna um exemplo de cidadania justa e consciente. Portanto,
concluímos que a consciência cristã é o elo entre a fé e a conduta civil. Ela regula nossas ações diante do Estado, né? Lembrando que obedecer às autoridades é, em essência, obedecer a Deus, desde que isso não viole os princípios do reino. O cristão vive entre dois reinos, o terreno e o celestial, mas sua consciência, guiada pela palavra, o ensina a agir com honestidade, respeito e discernimento em ambos. Glória a Jesus. Então, quero deixar aqui 4 conselhos. Devemos orar pelas autoridades, conforme Paulo nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Devemos cumprir nossos deveres civis com retidão e consciência limpa. E ser críticos e fiéis quando o Estado se opõe à vontade de Deus. E mostrar que a verdadeira submissão nasce de uma consciência moldada pelo Evangelho. Portanto, que Deus nos abençoe, ponha isto em prática no seu coração e também lhe convido a participar da Escola Bíblica Dominical. Aonde você estiver, não deixe de frequentar a Escola Bíblica Dominical para aprender mais. Que Deus nos abençoe. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.